Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, sejam todos bem-vindos de volta. E nós vamos começar esse trabalho falando de uma frase, ou mencionando uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Benjamin Harrison, que disse que Deus não doutor, nem estadista, nem filósofo, nenhum grupo destes, para criar um governo eficiente que o povo pudesse se eximir ou se descuidar. Essa frase desse presidente conclui justamente o inverso que aconteceu no Brasil. Nós encontramos dentro de um todo uma parte que entregou seus direitos a mentirosos e quadrilheiros. E por via da sua falta de entendimento, mergulhamos a essa nação sobre uma medida ou mesmo sobre vontades de um povo que não tomaram conhecimento da lição que é a democracia. A democracia, ela se renova a cada tempo, a cada dia, dentro de uma administração bem equilibrada sobre como sustentar, o mesmo dentro de uma sustentabilidade, em que conduz a todos nós a uma sociedade livre. Essa sociedade livre, ela tem que estar dentro de uma consciência que todos têm que participar. Na verdade, a democracia é um poder pulverizado entre todos os povos daquela nação, entre todas as criaturas, entre todos os seus cidadãos, e todos que possam fazer parte, seja estrangeiro, recebe as mesmas garantias constitucionais dessa nação e passa a ser adotado por essa nação. E pode sim até ter os meios de ali edificar uma família, vamos formar uma família. Mas nós temos no Brasil, ainda temos algumas ervas daninhas que insistem em fazer com que as pessoas possam acreditar que via dos fatos de sua ideologia criminosa, essas pessoas possam se autossustentar recebendo esmolas. Esmola essas e quantidades muito pequenas que satisfaz aqueles que não têm o raciocínio, ao qual algumas restrições essas bem paralelas, essas que não se encontram ainda na Constituição, são que podemos afirmar, são os cuidados que as famílias têm com os seus, são aquela educação que o governo não pode dar, mas prepara o cidadão para atuar na democracia, a ter preocupação no seu Estado de Direito, a ter preocupação sobre sua religião, sobre a sua política, buscar os meios ou ideias que possam essas ser aproveitadas dentro de um meio em que você se encontra. Então nós estamos assistindo um Brasil mergulhado numa estupidez, numa ignorância. Uma parte desse Brasil sequer entende o que está acontecendo e toma decisões porque essas pessoas, elas mergulharam nas mentiras, entregaram seus direitos. Eles acreditam que essas restrições, essas condições em que estamos vivendo, que muitos acreditam que são restrições, quando damos qualidade para pensar, para trabalhar, para desenvolver, buscar os meios para que possam colocar suas cabeças a pensar. Isso para essas pessoas que nós estamos vendo atuando no Brasil, elas chamam de restrições. E temos mais, o pior crime é encontrar uma pessoa que sobe ao poder por via de falcatrua, de enganação, de mentira, e que envolve tantas pessoas. Pessoas essas que a gente está encontrando, ruindo pela via da verdade. A verdade nunca falha. A verdade, ela nunca você pode colocar a verdade. Aliás, a verdade você nunca vai calar. Nunca, em tempo algum, em época alguma. Por mais que você seja o algoz de tudo que você possa imaginar que possa ofendê-lo, você não pode restringir, você não pode de forma nenhuma destruir a verdade. A verdade, ela aparece de forma clara. O pior dessa verdade aparecer é que temos um grupo de pessoas que não acredita. Hoje nós temos, eu classifico como pobres mentais, que tudo que você fala é fake. O pobre aprendeu a falar uma palavra fake news. E que essas palavras só funcionam
para quando encontra a verdade, quando o contraditório surge, quando isso vai de encontro àquilo que ele apostou por muito tempo. Mas a decepção de aceitar a si mesmo como enganado o traz a maior vergonha, desfazer da verdade. Coisa que impossível acontecer. Impossível, impossível. Mas nós estamos assistindo pessoas, famílias, pessoas que sabem as medidas destrutivas que estão a caminho, pessoas que sabem que têm em casa crianças, mas aposta no abortista. Assiste isso de forma tranquila. Aposta na desfiguração do pedófilo como estado de saúde. Não, se tratar, a gente pode conviver. Não, se não me roubar, podemos conviver com isso. Hipócritas. Sabe muito bem que aquilo que você tem ou que você preserva como valor, você não dá a ninguém. Você não divide isso. Isso acontece dentro das casas, dentro da sua casa. Você não consegue dividir. A quem pode lhe dar prejuízo? Aquilo que você tem de valor. Você sabe disso, mas você acredita que o que você pode pôr em prática por sua crença em relação àquilo que você desmente dentro da sua casa, você pode colocar na rua como algo maravilhoso, sem perceber que isso não vai acontecer com você, isso não vai te alcançar. Olha, o erro que você está cometendo, ele vai lá para a tua porta. Não importa o que você faça, nós temos que impor, nós temos que não distrair, mas temos que impor. Isso é uma lição básica, basilar de uma nação. Nós temos que vigiar, nós temos que buscar isso. Deus nos ensinou até orar e vigiar e orar, para que não venhamos cair o quê? No engodo, no enrolado. Esse Benjamin Harrison, ele deu uma frase perfeita, como eu falei no começo. Ele disse que Deus não dotou, meu caro, nenhuma condição. Tanto é que o próprio Deus mandou você vigiar. Vigie, ó, vigie. E a pessoa que vigia, ela tem uma garantia lógica que diz o seguinte: em vão, guarda o sentinela. Se essa pessoa não tiver essa confiança de orar e vigiar, você tem que vigiar. Nenhuma sociedade, nenhuma constituição, nenhuma democracia te dá o direito de você ficar isento ou se distrair. Se você distrair, você vai perder. Foi o que aconteceu no Brasil. E como você se distrai? Você se distrai destruindo a educação. Você se distrai destruindo aquilo que você deveria estar observando, vigiando. Isso passa despercebido diante de você e você nem percebe. A nossa democracia, ela foi corroída de forma singular, tranquilinha, aos poucos, e foi alcançando, a ponto de nós, brasileiros, sermos afrontados por estupidez de pessoas sem qualificação, que não há, desde a sua formação cromossomial, nenhum grau de inteligência que possa conduzir uma nação. Nós podemos observar tamanhas burrices, me perdoe os quadrúpedes, me perdoe. Mas é triste a gente ouvir o que está acontecendo. Famílias, homens, pai de famílias, apostar na situação desastrosa e aposta com todas as suas forças e diz que não, nós somos inteligentes. Meu amigo, você não é inteligente. Você tem um cérebro, você tem um comportamento, mas você não é inteligente. Quando você não sabe a diferença
daquilo que está te causando ou que vai te causar mal, daquilo que está bem a te servir e que está te avisando e você não está compreendendo, e você está batendo palmo, você está brincando na ratoeira. Você está brincando com perigos, está brincando com uma armadilha, você está brincando com a arapuca, você vai se dar mal. Você tem que entender o que está acontecendo, meu caro. Você tem que compreender, porque se você não compreender, não é outro que vai fazer. Não é outro. Se juntar 4, 5, 6, 7 pessoas que possa consumir esse líquido viscoso dessa figura, ele já conseguiu dominá-los. E não adianta você falar. Você vai falar de democracia, mas não vai ter resultado. Porque não adianta. Eu vou explicar para você. A democracia, como eu te falei, é pulverizada. E quando se coloca uma ideia, por exemplo, o Estado é laico, já destruiu a ideologia Deus na família. Essa ideia já chega de leve, imperceptível, não há condições nenhuma. Ela chega de modo suave. E os lares começam a praticar. Não há mais a liturgia de uma oração antes ou depois, ou a dormir, ou deitar. Você começa, isso vai entrando na sua cabeça porque não há o quê? Não há um pilar do pensamento. Não há um pilar do raciocínio. Isso eles vão destruindo. E isso vai entrando em você, você vai acabando aquilo que podemos chamar normal. É você levantar os domingos e a igreja, ou a feira com a esposa. Isso vai se acabando, você prefere um bar do que um domingo na igreja. Seja na igreja católica, eu estou falando igreja do modo geral. Isso acabou. Tanto é que você não vai à igreja. Você não vai. Isso vai entrando em você e você nem vai percebendo. Essas vontades vai entrando, vai destruindo você. E quando menos você espera, você está dominado. Você não tem mais como pensar. Você não tem mais como raciocinar. Você não tem mais como aprender. Você já diz quando chega a uma certa idade, eu vou aprender o quê? Já estou velho. A sua própria mente. Você vai restringindo os seus direitos, vai restringindo a sua forma de agir, porque você está o quê? Dominado. E o que é preciso para que você possa o que é preciso para que você possa dar o checkmate na sua própria vida? Ouvir esses partidos quadrilheiros. Só faltou isso. E quando você ouve, você nem percebe que a tua família está sendo destruída. Você nem percebe que tem problema seríssimo na tua família. Você não tem mais autoridade para falar com a família. Porque essa autoridade você perdeu lá atrás. Lá atrás. Olha, recordo-me que tem um versículo que diz o seguinte. Olha para trás. Olha, observa onde tu caíste. Volta e conserta. Porque é assim que tem que fazer com a sua família. E nessas condições são milhares de pessoas que se encontram. São milhares de pessoas que foram destruídas por via de uma ideologia criminosa que essas pessoas estão trazendo e você está aceitando. Porque você se distraiu. Se você se distrair, os pilares cognitivos da construção, que podemos dizer inteligência, vai ralar abaixo. Olha, ninguém muda teu pensamento. A não ser que você mesmo comece a pensar, comece a se esvaziar dessa porcaria que colocaram na sua cabeça e você comece a absorver coisas novas. Sem isso, você não vai ter condições nenhuma de discutir nenhum assunto, porque você não é inteligente, assim como aqueles que colocaram essas ideias na sua cabeça. Você não é inteligente. Você não tem entendimento. Você não tem entendimento. Ponha isso. Eu, Geraldo Moraes, estou falando para você. Você não tem entendimento. Tanto que você não está sequer fazendo menção
da situação em que você pode correr o risco. Ou, aliás, me desculpe, que você está correndo risco. Porque você está vendo os argentinos passando um perrengue. Você está vendo a bancarrota da Argentina, da Venezuela, do Chile que está caminhando. E você não está observando que os amigos são os mesmos. E a ideia de uma sociedade latina está à beira de se formar. Nós temos no estado de São Paulo, Foro de São Paulo, que não é nada mais do que um antro de perdição, ou a boca do inferno. E você está apostando seriamente que você vai se dar bem. Você nem sequer percebeu. Claro, você não percebeu, como eu já repeti, você tem alguns pilares construtivos, educativos, que foram destruídos. E você não percebeu os anos que se passaram, que foram de roubos e furto para formar o que hoje eles podem colocar em prática. O fim da família, o fim da tão sonhada democracia. Democracia essa que ela não vai morrer, ela só vai ser aprisionada. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer alguém que faça essa chama acender nos corações de cada nação. E isso vai começar aqui. Se não é que já começou, caso contrário, olha só, estamos assistindo as mesmas pessoas que vai desmentir o que aconteceu e você não vai acreditar. São homens, mulheres e crianças essas que elas aprendem a falar o que os pais e os avós falam. Senhores de 70 anos, mulheres de 60, 70 anos, acompanhando o raciocínio socialista, sem menos saber o que é o socialismo. Sem menos saber. O socialismo é a mesma coisa de uma... Você já viu aquela lagarta comendo a planta? É mais ou menos isso. É mais ou menos... Vai comendo e jogando fora. Depois passa para outra folha. E até que destrói a planta, ela morre. É preciso que você tome cuidado com o que você está falando, o que você está pensando. Porque a única chance que você tem de ter essa liberdade, que você está aí brincando de democracia, ela está por um fio. Mas vai haver a condição de você se livrar e aprender, reaprender, readministrar sua mente, buscando os meios para fugir dessa imposição que lhe concederam de forma democrática. E você caiu nas ideias socialistas. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos.